E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui vou falar dos meus primeiros palpites sobre a Loteca 1173. Que grade difícil aqui nos confrontos, hein? Lembrando que nesse meu primeiro vídeo eu vou com 5 duplos e olha, essa grade aqui realmente 5 duplos é pouco. Algumas informações aí eu tô deixando no site também, tá? lotecalogia.com.br e outras informações sobre partidas, tabelas de classificações, curiosidades sobre o futebol. Tô deixando aí nas nossas redes sociais, no X, no Instagram, no TikTok. É só digitar @lotecalogia, você vai encontrar a gente aí nessas outras redes sociais também. Então, sem enrolação, confrontos aí da Loteca 1173 é o vídeo 1 com os palpites. Primeiro jogo, né? Flamengo e Fluminense, hein? Eu tinha dito que era o primeiro jogo aí do Campeonato Carioca, a final. Só que eu fui corrigido aí nos comentários, né? O primeiro jogo vai acontecer agora no meio de semana. Então é muito bom a gente ficar de olho nesse jogo, hein? Aqui o que eu trago de informação, né? Que o Flamengo, no seu último jogo, venceu o Vasco em casa por 2-1. Fora de casa já tinha vencido o Vasco por 1-0 e vencido o Maricá por 5-0. Já o Fluminense, fora de casa, empatou com Volta Redonda em 0-0. Antes disso, pela Copa do Brasil, venceu o Caxias por 2-1 fora de casa. E em casa venceu o Volta Redonda por 4-0. Aqui também o que eu trago de informação, que dos últimos 5 jogos em casa, o Flamengo venceu os 5. E no geral, né, dos seus últimos 11 jogos, 10 o Flamengo venceu. Uma informação que eu trago aqui sobre o Fluminense é que o Fluminense, dos seus últimos 6 jogos, 5 conseguiu vencer. E jogando fora de casa, dos seus últimos 4 jogos, 3 o Fluminense venceu. Então, hein, os dois times vêm muito bem para esse confronto. Próximo jogo aí do Flamengo, né, será pelo Campeonato Brasileiro Série A, dia 29/3. Vai jogar em casa contra o Internacional. E o Fluminense vai jogar fora de casa contra o Fortaleza. Últimos confrontos entre eles são 6 vitórias para o Flamengo, 5 empates e 4 vitórias aí para o Fluminense. O último jogo foi em fevereiro de 2025, 0-0 na casa do Fluminense. E antes disso, no mês 10 de 2024, o Fluminense fora de casa venceu o Flamengo 2-0. Dois times aí que vem muito bem, né, nos seus últimos jogos. O Fluminense teve uma arrancada incrível, né? Dos times grandes era o time menos provável de classificar, além de classificar, chegou na final e agora vai enfrentar o Flamengo, né? Porque depois que colocou os titulares, né? Depois da pré-temporada, fez excelentes jogos, vem apresentando um ótimo futebol e sinceramente é um jogo difícil aí para o Fluminense, né? Apesar do Fluminense estar bem, mas é um jogo bem complicado. Aqui é um clássico. Se você tem condições, eu já colocaria logo de cara um triplo e acompanharia de boa essa partida, né? Mas no meu primeiro palpite aqui, eu tô usando o meu primeiro duplo, eu tô indo de Flamengo e empate entre eles. Lembrando, né, que a gente tem que ver como é que vai ser esse jogo aí do meio de semana entre eles, né? Jogo 2, CRB e Asa. Último jogo aí entre eles, né? Agora no final de semana, empate na casa do Asa em 2-2. CRB estava perdendo por 2-0 e conseguiu empatar essa partida. Antes disso, o CRB fora de casa perdeu pela Copa do Nordeste para o Sport Recife por 2-1 e em casa pela Copa Alagoas venceu o CEO por 8-0. O Asa, seu último jogo, né, foi contra o CRB em casa, 2-2. Antes disso, perdeu pela Copa Alagoas para o Zumbi por 2-1 e em casa venceu o Dimensão por 5-0. O que eu trago aqui de informação é que o CRB, dos seus últimos 6 jogos que jogou em casa, 5 ele venceu. E o Asa, fora de casa, dos seus últimos 4 jogos, 3 ele perdeu. Próximo jogo aí do CRB será pela Copa do Nordeste contra o Ferroviário. E o Asa vai jogar fora de casa contra a Juazeirense pelo Brasileirão Série D, somente no dia 12/4. Últimos confrontos entre eles, 8 vitórias para o CRB, 3 empates e 4 vitórias para o Asa. Último jogo, como nós vimos ali em cima, né, empate entre eles em 2-2. Antes disso, né, pela Copa Alagoas, em fevereiro de 2025, o CRB venceu em casa por 1-0. Bom, para esse palpite aqui, depois dessa última partida entre eles que o CRB empatou fora de casa, né? Agora o CRB jogando em casa. Na loteca anterior eu tinha ido no CRB. Achei até estranho o CRB tomar esses 2 gols. E agora, jogando em casa com o apoio da torcida, tô acreditando que o Asa não vai conseguir segurar o CRB. E tô acreditando aí mais na vitória do CRB para esse palpite aqui do jogo 2.
Jogo 3, América Mineiro e Atlético Mineiro. O que eu trago aqui de informação, né, que o último jogo o Atlético Mineiro simplesmente atropelou o América por 4-0. Antes disso, o América havia perdido para o Cascavel pela Copa do Brasil por 1-0 e em casa empate com o Cruzeiro em 1-1. Já o Atlético Mineiro venceu, né, por 4-0 o América em casa. Antes disso, pela Copa do Brasil, em casa venceu o Manaus por 4-1 e fora de casa venceu a Tombense por 2-0. O que eu trago aqui de informação é que dos seus últimos 9 jogos, 9 o Atlético Mineiro venceu. E quando joga fora de casa, em 4 jogos venceu as 4 partidas. Então uma missão bem difícil aí para o América, né, tentar parar o Atlético Mineiro. Próximo jogo aí do América, né, será pelo Brasileirão Série B contra o Botafogo em casa. E o Atlético Mineiro vai jogar fora de casa contra o Grêmio, também já pelo Brasileirão, só que Série A. Últimos confrontos entre eles são 2 vitórias para o América, 7 empates e 6 vitórias para o Atlético Mineiro. Último confronto, como nós vimos ali em cima, né, 4-0 para o Atlético Mineiro. Antes disso, em janeiro de 2025, na casa do Atlético Mineiro, empate em 1-1. Bom, nessa partida não tem muito o que dizer. Se o Atlético Mineiro vier com o time titular, acredito que consiga vencer o América mesmo sendo fora de casa o jogo. Acho que por se tratar de uma final, né, o Atlético Mineiro não vai fazer que nem o Fluminense, né, que na semifinal contra o Volta Redonda veio com um time misto. Acredito que vai vir com um time mais forte que tem. E por esse motivo eu tô indo seco aí no Atlético Mineiro. Se você tem condições de jogar mais duplos, eu colocaria um duplo no empate também. Jogo 4, Santa Cruz e Sport. O que eu trago de informação aqui é que o último jogo aí do Santa Cruz, jogando fora de casa, perdeu para o Sport por 2-0. Fora de casa, empate contra o Maguari em 0-0 e em casa venceu o Central por 2-1. Já o Sport teve essa vitória em cima do Santa Cruz, né, por 2-0. Pela Copa do Nordeste venceu o CRB por 2-1 e pelo Pernambucano venceu em casa o Decisão por 3-0. Aqui em confrontos, né, nos últimos 7 jogos entre eles, 6 partidas teve menos que 2 gols e meio e o Santa Cruz, quando joga em casa, né, dos seus últimos 5 jogos, em 4 fez menos que 2 gols e meio. Próximo jogo aí do Santa Cruz será pelo Brasileirão Série D, fora de casa contra o 13 da Paraíba, e o Sport tem um jogo mais próximo, né, que é Copa do Nordeste, fora de casa. Últimos confrontos entre eles são 3 vitórias para o Santa Cruz, 5 empates e 7 vitórias para o Sport. O último jogo, como nós vimos ali, né, vitória do Sport em casa por 2-0. Antes disso, em fevereiro de 2025, o Santa Cruz em casa venceu o Sport por 1-0. O Santa Cruz, como precisa do resultado e é um jogo muito difícil e não tem nada a perder, né, acredito que vai partir para cima do Sport com apoio da torcida, né? E mesmo que nos confrontos entre eles a vantagem ser do Sport, eu tô indo de Santa Cruz e Sport, usando mais um dos meus duplos aqui, porque se o Santa Cruz deixar espaços para o Sport pode ampliar essa vantagem que já tem, né? Jogo 5, Gama e Brasiliense. Último jogo do Gama, jogando em casa contra o Capital, empate em 0-0. Fora de casa, perdeu para o próprio Brasiliense por 2-0 e fora de casa perdeu para o Ceilândia também por 2-0. Já o Brasiliense, em casa venceu o Paranoá por 2-0, fora de casa perdeu para o Capital por 3-0 e em casa venceu o Gama por 2-0. O que eu trago aqui de informação, que jogando em casa, o Gama, nos seus últimos 12 jogos, 11 fez menos que 2 gols e meio, e nesse confronto dos últimos 4 jogos, 3 teve menos que 2 gols e meio. Próximo jogo do Gama será fora de casa, contra o Brasiliense, e já o Brasiliense, ele tem um jogo pela Copa Verde semifinal, acredito que esse aqui é o jogo 2, contra o Goiás. Últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Gama, 1 empate e 9 vitórias para o Brasiliense. O último jogo foi em fevereiro agora de 2025, o Brasiliense venceu por 2-0 e antes disso, em fevereiro de 2024, na casa do Gama, o Gama venceu por 2-0. O Gama tem essa vantagem de estar jogando em casa, mas pelos números a gente pode ver que o Brasiliense está melhor. É um jogo equilibrado e o que eu vejo aqui é o confronto entre eles, né? O Brasiliense leva vantagem, é um palpite difícil por se tratar de um campeonato mais desconhecido, e para esse palpite aqui eu tô indo seco no Brasiliense, né, tentando seguir os números aqui e os últimos confrontos entre eles, né. Jogo 6, Fortaleza e Ceará. Último jogo do Fortaleza, venceu o Ferroviário em casa por 1-0. Pela Copa do Nordeste em casa venceu o Ferroviário por 4-0. E fora de casa, né, empate pelo Campeonato Cearense em 0-0 com o Ferroviário. Já o Ceará em casa venceu o Maracanã por 4-0. Pela Copa do Nordeste venceu o América do Rio Grande do Norte por 1-0 em casa e fora de casa venceu o Maracanã por 3-0.
Aqui de informação que eu trago que dos últimos 4 jogos, jogando fora de casa, o Ceará venceu os 4 jogos. E no geral, né, das suas últimas 10 partidas, 9 o Ceará conseguiu vencer. Então vem voando aí também o Ceará, hein? Aqui o que eu trago mais informação é que o Ceará, nos últimos 10 jogos, 9 nos seus confrontos foi ele que marcou o primeiro. E nesse confronto, né, entre Fortaleza e Ceará, dos últimos 6 jogos, 5 foi o Ceará que marcou o primeiro. Próximo jogo aí do Fortaleza será fora de casa pela Copa do Nordeste contra o Souza, e o Ceará vai jogar em casa contra a Juazeirense também pela Copa do Nordeste. Últimos confrontos entre eles são 3 vitórias para o Fortaleza, 4 empates e 8 vitórias para o Ceará. Esse jogo aqui vai ser um bom de assistir, porque os dois times vêm muito bem aí nas suas últimas partidas. É o maior clássico aí do Ceará. O Ceará leva vantagem aqui nos confrontos, mas o Fortaleza vai estar jogando em casa. Sinceramente, né, aqui é outra partida que cabe um triplo, porque tá muito difícil saber o que pode acontecer nesse confronto. Mas aqui eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Fortaleza e Ceará. Jogo 7, campeonato inglês, Fulham e Tottenham. O último jogo aí do Fulham perdeu fora de casa para o Brighton por 2-1. Pela Copa da Inglaterra, fora de casa empatou com o Manchester United em 1-1 e fora de casa venceu os Wolves por 2-1. Já o Tottenham, em casa, empatou com o Bournemouth por 2-2. Fora de casa perdeu na Liga Europa para o AZ Alkmaar por 1-0 e em casa perdeu para o Manchester City aí pelo campeonato inglês por 1-0. Classificação do campeonato, o Fulham ele é o 10º colocado com 28 jogos, tem 42 pontos, 11 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Já o Tottenham ele é o 13º colocado com 28 jogos, 34 pontos, 10 vitórias, 4 empates e 14 derrotas. Campanha péssima do Tottenham no campeonato inglês. Próximo jogo do Fulham será contra o Crystal Palace pela Copa da Inglaterra, quartas de final, e o Tottenham vai jogar fora de casa contra o Chelsea pelo campeonato inglês. Últimos confrontos entre eles, muita vantagem para o Tottenham, né? 3 vitórias para o Fulham, 2 empates e 10 vitórias para o Tottenham. O último confronto foi em dezembro do ano passado, na casa do Tottenham, empate em 1-1. Antes disso, em março de 2024, na casa do Fulham, o Fulham que venceu por 3-0. Dois times que estão próximos, né, na tabela de classificação, só que o Tottenham a gente pode ver que tem muitas derrotas, tem essa desvantagem de jogar fora de casa. Nos confrontos entre eles, né, o Tottenham leva vantagem, mas o Fulham jogando em casa, eu tô acreditando mais no time do Fulham. Por esse motivo eu tô indo seco e não tem nem o que dizer, né? É mais um jogo bem complicado, né? Por ser dois times ali que estão mais ou menos no mesmo nível, né, no campeonato inglês. Jogo 8, Arsenal e Chelsea, hein? Que jogo esse, hein? Último jogo aí do Arsenal fora de casa empatou com o Manchester United em 1-1 pelo campeonato inglês. Fora de casa venceu o PSV por 7-1 na Liga dos Campeões, praticamente já tá na próxima fase, né? E fora de casa empate contra o Forest, time difícil também. Ele tá fazendo uma bela campanha o Forest, empate em 0-0. Já o Chelsea em casa venceu o Leicester por 1-0. Fora de casa pela Conference League venceu o Copenhague por 2-1 e pelo campeonato inglês venceu o Southampton por 4-0. Classificação do campeonato inglês, o Arsenal é o segundo colocado com 28 jogos, tem 55 pontos com 15 vitórias, 10 empates e 3 derrotas. Chelsea é o quarto colocado com 28 jogos, tem 49 pontos, bem próximo ali do Arsenal, né? Com 14 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Próximo jogo aí do Arsenal vai ser pelo campeonato inglês contra o Fulham e o Chelsea vai jogar em casa, assim como o Arsenal, né? Contra o Tottenham pelo campeonato inglês também. Últimos confrontos entre eles, mais vantagem para o Arsenal, né? 8 vitórias, 3 empates e 4 vitórias para o Chelsea. O último jogo foi no mês de novembro de 2024, o Chelsea, na casa do Chelsea, empate em 1-1. Antes disso, no mês 4 de 2024, o jogo sendo na casa do Arsenal, vitória do Arsenal por 5-0. Dois times que vêm fazendo boas campanhas aí no campeonato inglês, quase que uma briga direta aí por posição, um jogo que vale bastante aí para o Chelsea, né, para tentar conquistar a vaga aí na Liga dos Campeões, justamente contra um adversário direto, né, clássico inglês ainda. E olhando esses números aqui, também não tem muito o que fazer, tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de Arsenal e empate entre eles, mas aqui também outro jogo que cabe um triplo aí tranquilo. Jogo 9, Internacional e Grêmio. Último jogo aí do Internacional jogando fora de casa venceu o Grêmio por 2-0, em casa venceu o Caxias por 3-1 e fora de casa outra vitória em cima do Caxias por 2-0.
Já o Grêmio, né, teve essa derrota para o Internacional por 2-0. Fora de casa perdeu para o Juventude por 2-1 e em casa venceu o Juventude por 2-1. E o que eu trago de informação que dos últimos 5 jogos em casa, 5 o Internacional conseguiu vencer e dos seus últimos 10 jogos no geral, 9 o Internacional venceu. Outro time aí que tem missão muito difícil aí de vencer o Internacional na casa dele, né? Próximo jogo do Internacional será pelo Campeonato Brasileiro Série A, fora de casa contra o Flamengo, e o Grêmio vai jogar em casa contra o Atlético Mineiro, já os dois jogos pelo Brasileirão Série A. Últimos confrontos entre eles são 8 vitórias para o Internacional, 3 empates e 4 vitórias para o Grêmio. O último confronto em março agora desse ano, né? Esse último jogo entre eles, vitória do Internacional fora de casa por 2-0 e antes disso, na casa do Grêmio em fevereiro de 2025, empate em 1-1. Grenal sempre é muito equilibrado, jogo complicadíssimo, mesmo o Internacional vencendo essa primeira partida entre eles, né, por 2-0, vai ser um jogo bem difícil, com certeza o Grêmio vai partir para cima, pelo menos, né, levar essa partida aqui para os pênaltis, mas mesmo assim, olhando esses números do Internacional e agora com a vantagem de jogar em casa, eu tô indo seco na vitória do Internacional. Jogo 10, Vila Nova e Goiás, clássico goiano. O último jogo aí foi até entre eles, né, do Vila Nova. O Vila Nova fora de casa venceu o Goiás por 1-0. Antes disso, empate com o Jataiense em casa por 0-0 e fora de casa venceu o Jataiense por 1-0. Já o Goiás teve essa derrota para o Vila Nova em casa por 1-0. Antes disso, empatou com o Craque em casa em 1-1 e fora de casa empate em 0-0 contra o Craque. O que eu trago aqui de informação é que dos últimos 6 jogos nesse confronto, 5 quem venceu foi o Vila Nova, então boa vantagem para o Vila Nova. E nesse confronto, quando o Vila Nova joga em casa, os últimos 4 jogos, 3 o Vila Nova venceu. Próximo jogo aí do Vila Nova será pelo Brasileirão Série B contra o Curitiba e o Goiás vai ter um jogo pela Copa Verde semifinal contra o Brasiliense. Últimos confrontos entre eles são 7 vitórias para o Vila Nova, 5 empates e 3 vitórias para o Goiás. O último confronto, como nós vimos ali em cima, né, o Vila Nova venceu agora no dia 9/3 por 1-0 fora de casa e antes disso em fevereiro de 2025 em casa o Vila Nova venceu o Goiás por 1-0. Aqui outra partida que é um clássico, né? Geralmente os números não entram em campo nos clássicos, mas o Vila Nova vem com muita vantagem aqui nos números e nesses últimos confrontos entre eles, né? E agora ainda vai estar jogando em casa, né? Por esse motivo eu tô indo seco na vitória aí do Vila Nova. Se você tem o costume de jogar mais duplos, eu colocaria um empate também entre eles. Jogo 11, Bahia e Vitória. Eu trago aqui de informação, né, que o último jogo aí do Bahia, um triunfo em cima do Jacuipense por 5-0. Pela Libertadores, empate fora de casa em 0-0. E em casa, né, pelo Campeonato Baiano, perdeu para Jacuipense por 2-1. Já o Vitória venceu o Atlético Alagoinhas por 3-0 em casa. Pela Copa do Nordeste, empate em 1-1 contra o Altos do Piauí. E voltando para o Campeonato Baiano, fora de casa, venceu o Atlético de Alagoinhas por 4-0. Aqui o que eu trago de informação, que dos últimos 10 jogos, 9 o Vitória conseguiu vencer. E o Vitória, jogando fora de casa nos seus últimos 6 jogos, 5 conseguiu vencer também. Próximo jogo aí do Bahia será pela Copa do Nordeste, fora de casa contra o CSA. E o Vitória também vai jogar a Copa do Nordeste, só que em casa contra o Sport. Últimos confrontos entre eles são 4 triunfos para o Bahia, 7 empates e 4 vitórias para o Vitória. O último confronto entre eles foi em fevereiro de 2025 na casa do Bahia, empate em 0-0. E no mês 8 de 2024, Bahia jogando em casa, teve um triunfo por 2-0. Aqui mais um confronto, né, onde os dois times vêm muito bem em suas últimas partidas. Vitória, como a gente viu ali, quase que imbatível, né, nas suas últimas 10 partidas. O Bahia tem esse jogo muito importante agora no meio de semana, que é pela Libertadores. Tem tudo para garantir essa vaga. Conseguindo essa vaga, vai se classificar para a fase de grupos aí da Libertadores e vai ter mais tranquilidade, né, para continuar jogando Campeonato Baiano, Copa do Nordeste. Estou acreditando aí no triunfo do Bahia na Libertadores e se isso acontecer, eu tô indo com mais tranquilidade aí num triunfo do Bahia e empate entre eles. Jogo 12, Fiorentina e Juventus.
Último jogo aí da Fiorentina, fora de casa perdeu para o Napoli por 2-1. Pela Conference League, jogando fora de casa, perdeu para o Panathinaikos por 3-2. E em casa venceu o Lecce por 1-0. Já a Juventus, em casa, tomou essa goleada da Atalanta por 4-0 agora no final de semana. Em casa venceu o Hellas Verona por 2-0. Pela Copa da Itália, empate com o Empoli em 1-1 em casa. Classificação do campeonato, a Juve ela é a quarta colocada com 28 jogos, tem 52 pontos, 13 vitórias, 13 empates e 2 derrotas. Já a Fiorentina ela é a oitava colocada com 28 jogos, tem 45 pontos, tem 13 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí da Fiorentina será em casa contra a Atalanta e a Juve também vai jogar em casa contra o Genoa. Últimos confrontos entre eles, Fiorentina tem 2 vitórias, são 4 empates e 9 vitórias para a Juve. O último confronto foi agora em dezembro de 2024 na casa da Juve, empate em 2-2, e antes disso, no mês 4 de 2024 na casa da Juve, vitória da Juve por 1-0. Bom, esse jogo eu fico com o pé atrás, né, porque a Juventus não jogou nada contra a Atalanta, né, jogando em casa, só que é a Juve, né, nesse confronto aqui com a Fiorentina tem mais vantagem, né, no histórico, tá melhor classificada no campeonato, tem poucas derrotas também. Tô tentando acreditar, né, que contra a Atalanta foi apenas um deslize, lembrando, né, que a Juve não tá bem, os torcedores estão reclamando bastante, mas contra a Fiorentina eu tô tentando buscar uma surpresa aqui, que seria a vitória da Juve. Por esse motivo eu tô indo seco na Juve, nesse palpite aqui do jogo 12. Jogo 13, Leicester e Manchester United. Último jogo aí do Leicester, né, fora de casa perdeu para o Chelsea por 1-0. Outro jogo fora de casa contra o West Ham perdeu por 2-0 e jogando em casa perdeu para o Brentford por 4-0. Campanha horrível nos últimos jogos aí do Leicester. Já o Manchester United em casa empatou com o Arsenal em 1-1, né, acabou perdendo um gol no final aí que poderia ter dado essa vitória. Fora de casa pela Liga Europa empatou com a Real Sociedad em 1-1 e pela Copa da Inglaterra contra o Fulham, outro empate em casa em 1-1. Classificação do campeonato, o Manchester United ele é o 14º colocado com 28 jogos, tem 9 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. Leicester, né, ele é o penúltimo colocado aí do campeonato, na 19ª posição, tem 28 jogos com 17 pontos, 4 vitórias, 5 empates e 19 derrotas. O próximo jogo aí do Leicester é fora de casa contra o Manchester City, que pedreira, e o Manchester United também não fica atrás, né, vai pegar o Forest, que vem muito bem no campeonato, também fora de casa. Últimos confrontos entre eles são 3 vitórias para o Leicester, 3 empates e 9 vitórias para o Manchester United. O último jogo foi agora em fevereiro de 2025 pela Copa da Inglaterra. O Manchester United venceu por 2-1. Antes disso, em novembro do ano passado, na casa do Manchester United também, outra vitória do United por 3-0. Aqui mesmo o Leicester jogando em casa, né? Acho muito difícil vencer o Manchester United, apesar do Manchester United não estar bem também no campeonato, mas fez uma boa partida contra o Arsenal, merecia até ter vencido, né, esse confronto. E mesmo o Manchester United jogando fora de casa, eu tô indo seco na vitória aí do United. Jogo 14, Atlético de Madrid e Barcelona, hein? Que jogo dificílimo esse. Último jogo aí do Atlético de Madrid, perdeu fora de casa para o Getafe por 2-1. Pela Liga dos Campeões, perdeu para o Real Madrid também fora de casa por 2-1. E jogando em casa, venceu o Atlético por 1-0. Já o Barcelona, lembrando, né, que esses times aqui vão jogar agora no meio de semana por Liga dos Campeões. O Barcelona ele venceu o Benfica no seu primeiro jogo fora de casa por 1-0. Em casa venceu a Real Sociedad por 4-0 e jogando em casa contra o próprio Atlético de Madrid pela Copa do Rei, empate em 4-4. Classificação do campeonato, o Barcelona ele é o líder com 26 jogos, tem 57 pontos, 18 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Já o Atlético de Madrid é o terceiro colocado com 27 jogos, tem 56 pontos, com 16 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. Próximo jogo aí do Atlético de Madrid será pelo Campeonato Espanhol, fora de casa contra o Espanhol. E o Barcelona, por coincidência, vai pegar o mesmo time, só que pela Copa da Catalunha, quartas de final, fora de casa contra o Espanhol também. Últimos confrontos entre eles são 4 vitórias para o Atlético de Madrid, 4 empates e 7 vitórias para o Barcelona. O último confronto foi pela Copa do Rei, jogo
jogaço, né? 4-4, terminou essa partida em fevereiro de 2025, na casa do Barcelona. E jogando na casa do Barcelona, o Atlético de Madrid venceu por 2-1 em dezembro do ano passado pelo Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid mostrou muita força, né, nesse jogo que terminou 4-4. O Atlético de Madrid estava vencendo por 2-0, tomou a virada, foi para 4-2, só que conseguiu ainda assim empatar essa partida em 4-4. Atlético de Madrid agora joga em casa. Como eu disse, né, nos vídeos anteriores, é uma partida difícil aí para o Barcelona, porque a torcida pressiona demais, né, quando o jogo é lá, vira um verdadeiro caldeirão. Só que mesmo assim, hoje eu considero o Barcelona um time melhor, um time mais completo, e para essa partida aqui eu tô acreditando no empate entre eles. Mas aqui, sinceramente, de todos os confrontos aqui da grade da Loteca 1173, se fosse para colocar um único triplo, seria essa partida aqui, viu? Mas como eu já usei meus 5 duplos aqui, eu tô indo seco no empate entre eles. Bom, pessoal, essas aqui foram as primeiras informações sobre palpites, análises, né, históricos aqui da Loteca 1173. Espero que essas informações aqui lhe ajudem. Se você gostou dessas informações e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, porque assim o YouTube vai te avisar quando tiver novos vídeos. Em breve eu vou trazer novas informações aí sobre a Loteca 1173 e os confrontos aqui da grade. Curta, compartilhe esse vídeo e deixa aí seu comentário se você tiver aquelas informações privilegiadas. Se tiver alguma coisa errada no vídeo, fique à vontade aí para deixar nos comentários. E é isso, desejo muita sorte aí para todo mundo, valendo 1,5 milhão, um bom prêmio aí para a Loteca 1173. Vamos para cima aí desse prêmio e espero vocês aí no próximo vídeo. Fui!